poucas pessoas conhecem, mas o Homem-Aranha Power of Love é uma das versões mais poderosas do Homem-Aranha e um dos heróis também mais poderosos da Marvel com esse poder. E para aproveitar que eu trouxe então o duelo do Spider-Man Power of Love contra o Batman que ri recentemente, vamos então descobrir o quão poderoso é o Homem-Aranha Power of Love. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago. O Homem-Aranha, o Poder do Amor, é provavelmente um dos Homem-Aranhas mais fortes do universo Marvel nos quadrinhos. Essa versão ou estágio de poder do Homem-Aranha acontece então na HQ Peter Parker Spider-Man Anual número 1. Quem quiser adquirir essa HQ, vou deixar o link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Lembrando que se você quiser acompanhar, ver mais vídeos de quão poderoso é um tal personagem, duelos, batalhas mortais, convido a vocês se inscreverem aqui no canal para acompanhar tudo em relação a quadrinhos da Marvel, DC, animes, mangás e dentre muitos outros personagens também. O Peter Parker ele tem uma acorda em um dia onde tudo parece então estar confuso, mas ele percebe em que o seu mundo ali, a sua realidade ali, tudo está então em um pensamento. Sonhos, imaginação, tempo, espaço e o universo se colidindo em um que é chamado então de Nexus. O poder do amor, ela é uma ameaça para o Criador, alimentado então por Skrull, uma entidade bem antiga no universo Marvel, que também deseja então dominar todo o nexo do universo Marvel, significando então tudo criado em todo esse conceito. Os seres poderosos mais tarde escolheram então o Homem-Aranha para poder parar o Criador. Depois que esse Homem-Aranha mais tarde se tornou então todo o nexo da realidade, né? Ele enfrentou então o Criador, no caso então de Wanda Bovol. A sua luta então fraturou o nexo e destruiu então quase todas as realidades e recriou vários universos e ainda assim uma realidade múltiplas em uma só. Com o nexo de toda a realidade, o Homem-Aranha se transformou em tudo o que existe e derrotou o próprio. Bom, como eu cheguei a falar no duelo do Homem-Aranha contra o Batman que ri recentemente, quando é citado ou quando eu cito aqui no caso aqui da história, né, o Criador, eu quero dizer em si o Toa. Mas nessa história e nenhuma outra história da Marvel não existe como um tal personagem derrotar o Toa. E nesse caso específico que estamos falando aqui sobre o Homem-Aranha Power of Love, o Homem-Aranha derrotou um dos seus muitos avatares que o Toa tem. Esse efeito do Homem-Aranha, ele é tipo o Thanos regulador astral, derrotando então também um avatar do Toa, e no fim se tornando então a própria realidade. Mas não quer dizer que o Homem-Aranha, o Thanos ou qualquer outro personagem derrotou o Toa. Não. E por que o poder do amor? Simples. Assim como o mal ele existe no universo Marvel, que é então representado pelo próprio Billy Hall, o mal supremo, uma contraparte do Toa, o mal ele também é usado como poder do ódio. No caso do Toa, o poder máximo e também supremo é o poder do amor. Olha só que lindo, né? O poder do amor que é capaz então de criar todas as possibilidades, que é capaz então de mudar qualquer realidade. Agora, para abrir mais o meu embasamento do quão poderoso é ou que pode ser esse Homem-Aranha Power of Love, é falarmos então sobre o Divine Creator, ou o próprio também, junto também, né, o Job Burke. Por quê? Simples, esse poder do Homem-Aranha, ele vem justamente do nexo da realidade, no qual quem é o único nexo da realidade, no universo Marvel ali, né, é o próprio Homem-Coisa. Ele é o maior, ou a maior, né, referência de ser nexo da realidade. O Criador Divino, ele é uma entidade cósmica de poder e também importância transcendental. Ele é retratado como ser supremo responsável pela criação e manutenção de todo o multiverso da Marvel, incluindo também todas as realidades, dimensões e seres dentro delas. O Criador Divino, ele é uma força criativa que existe desde o início dos tempos, sendo então o ser responsável por dar então origem ao universo Marvel e todas as suas formas de vida dentro dele também. A sua natureza e aparência também são além da compreensão humana, muitas vezes sendo tão retratado como uma entidade cósmica colossal, imaterial ou até mesmo uma entidade de pura energia. Embora seja mencionado em várias histórias e eventos da Marvel, o Divine Creator mostrou-se então diretamente ou então interage diretamente, né, com personagens individuais. Em vez disso, ele é geralmente compreendido como uma força mística e também transcendental, sendo então objeto de consideração e também especulação por parte de personagens com o conhecimento da sua própria existência. O Divine Creator, ele está então associado também a conceitos de ordem cósmica, equilíbrio universal e também forças primordiais. Vale ressaltar que, devido então à natureza em constante evolução do universo Marvel, né, as interpretações e também representações do Criador Divino podem também variar ao longo do tempo e também dependem das diferentes histórias e também sagas em que ele é mencionado.
nada. Agora, o conceito do Galactus, por exemplo, ele é apenas um pensamento aleatório pro Divine Creator. Job Burke, ele é um sonhador. O pai do Job Burke, ele é o Homem-Coisa. O Homem-Coisa, ele é um descendente do próprio Adam Cadmon. O Job Burke, ele é um descendente do próprio Adam Cadmon, que também todos os descendentes são iguais ao próprio Adam Cadmon, porque todos eles têm o mesmo propósito que o próprio sonhador. Antes de toda sua criação, né, a criação em si, havia então Deus. E nessa história, Deus ele é referido como uma mulher. E isso pode então ser interpretado como, por exemplo, Toa também ele é, né? Afinal de contas, é um escritor. Apenas no começo, sem princípio da criação, até o seu inelutável fim sem fim. Deus criou o multiverso, mas ela cansou-se da sua criação e chamou-a de volta para si, e mergulhou no mar do nada, no qual tudo brotou, onde também é conhecido como Deus dormiu em um sono profundo e sem sonhos. Depois então que Deus acordou, ela então se esqueceu de tudo e teve então um desejo de se conhecer, mas ao mesmo tempo o Criador era tudo. Como então se conhecer? Ela decidiu então sonhar e fez então o multiverso novamente. Nasceram então as estrelas caídas, seres vivos e cada um da encarnação de um pensamento divino. Isso explica então as encarnações, como por exemplo a eternidade, infinito, esquecimento, morte e também a criação sendo então como um sonho. Isso significa então que o sonho ele é toda a criação. Enquanto então a criação estava então se formando, uma mulher então foi criada. Seus nomes são então tão intocáveis quanto então as religiões que ainda então adoram. Mas a gente vai chamar ela aí de Cleito, a mãe de todas as coisas. E ela era então a encarnação de toda a ilusão. E como Cleito era então o único ser por perto, ela então criou um homem também. Dos lombos do Cleitos brotou então o primeiro homem. E como Cleito é então a primeira ilusão, tendo então a substância, crenças e também aceitação. O propósito do homem foi o único ser em todos os universos que sabia então com que a criação era nada mais do que o sonho em sonho, pois ele era o sonho e o sonhador de ambos. Uma parte do próprio Adam Cadmon é o próprio cajado que criou então a própria criação, e ele também está falando com o próprio surfista prateado sobre o quão velho ele é. Quando esse seu ex-mestre Galactus, né, ele tem um pensamento não nascido na mente de Deus, eu era o mais velho além da própria imaginação, diz então ele. E esse homem era então o próprio Adam Cadmon, que é então ancestral do próprio Homem-Coisa e o Job Burke. E ele e o Cleito, né, nasceram então do Nexus da realidade. Cada descendente recebeu então o mesmo propósito. Cada descendente de Adam Cadmon foi então iniciado nos mistérios, aceitando então o seu papel como guardião do sonho. Infelizmente, com o passar do tempo, os descendentes estão se tornando então muito apegados ao sonho, ao multiverso, e portanto então eles então esqueceram que tudo é só uma ilusão. E se eles então se falhassem nesse papel, as suas ações teriam então consequências terríveis para todos os sonhos infinitos contidos. E para dar uma ideia de como um descendente, né, pode então afetar toda a realidade, podemos então usar o Homem-Coisa. As suas ações têm condições de destruir todas as criações. O Homem-Coisa também de alguma forma rejeitou o sonho, vulgo toda a criação, e ainda assim também causou um fogo que consome então todos os níveis da criação. Sabendo o que o Homem-Coisa havia causado por sua ação, o Doutor Estranho então sabia que a sua consciência traria o fim de todas as coisas. O Homem-Coisa ele também é a chave para o futuro de todos os mundos. Isso tudo então ocorreu porque ao rejeitar o sonho, vulgo criação, ele então quebrou o nexo de todas as realidades, que é só um ponto onde o lugar de todos os universos, todas as dimensões e os mundos paralelos emergem e também retornam quando então a criação dorme, como se fosse um espelho. Esta crise então funciona então em todos os níveis da realidade e pode então fazer com que tudo se torne então nada, onde toda a realidade se torna então destruída. Toda a criação seria então destruída porque o nexo da realidade foi então rachado pelo próprio Homem-Coisa. Até o Namor, cara, chegou então a afirmar que todos os mundos, através do infinito, será então destruído. Havia então o fato de que toda a realidade, não apenas a nossa, né, em si, mas também cada permutação imaginável, estava prestes então a entrar em colapso sobre si mesmo, acabando então com toda a sua vida na criação. O fim de todas as coisas viria então, a realidade cairiam, arriscaria toda a criação, e só para ficar claro, todo o multiverso perecerá, vulgo cairá. O Homem-Coisa ele destruiu então o nexo da realidade, né, o sonho barra toda a criação, porque ele chegou a rejeitar isso. O Job Burke ele está no mesmo nível provavelmente do Homem-Coisa, porque ele faz parte da própria linhagem dos sonhadores. O Job Burke ele é considerado então um mestre pelo próprio Senhor Terminus, porque ele é a pessoa legítima em toda a linhagem do próprio Adam Cadmon, aceitam titulada como o sonhador. Agora, quem é esse Senhor Terminus? Bom, o Senhor Terminus ele já foi então um sonhador ou um colega de um sonhador. Ele sabe que é um personagem de história em quadrinhos e deseja então destruir tudo.
Ele é o narrador, digamos assim, nessa história ou na própria Marvel em si. Ele até mesmo falou com os próprios leitores mais de uma vez. O Sr. Terminus, ele explicou, né, que embora eles possam então sentir fisicamente a realidade, na verdade ela é um sonho. Dito por ele o seguinte: isso não é só um sonho, Will. Claro que é, você sabe, é que toda existência ela é um sonho. E o Sr. Terminus então explica para o próprio J.B. Burke que tudo na verdade é apenas um sonho e apenas alguns como ele, o J.B. Burke, podem então ver através das ilusões dos próprios sonhos. E para provar que toda a criação é um trabalho dos sonhos, J.B. Burke quase apagou sua mãe da existência, porque tudo de você é um sonho. Com a força total, quando então conectado ao nesta realidade, né, todas as realidades, ao J.B. Burke, o Morto Pântano ele pode então se fundir ou fundir ao nesta realidade, em todas as realidades, e tornar ele então parte dele. J.B. Burke ele pode então destruir toda a criação com o pensamento. Isso então significaria então matar o próprio tribunal vivo, aquecimento, eternidade, morte, infinito e assim vai. A primeira camada da multi-eternidade, cara. O Sr. Terminus então ele disse então com que agora, Jó, você deve então levar tudo isso de volta para si mesmo. Agora desfaça o sonho da criação e traga o fim de todas as coisas. O que isso tem a ver com Homem-Aranha, Poder do Amor, Power of Love? Tudo, jovens, tudo. O poder do Homem-Aranha, Power of Love, né, vem justamente da linhagem do próprio Adam Cadmon, do Homem-Coisa, do J.B. Burke. O poder que o Homem-Aranha obteve tinha a capacidade de destruir tudo na Marvel, como ele fez acabando com a própria Avatar do próprio criador. E como exemplo do próprio Divine Creator, ele usa então o próprio amor em si, a luz, o ódio, a escuridão, o esquecimento, a arma do Thor, né, assim por diante. E as estrelas também caídas são apenas seus próprios pensamentos aleatórios. O sonho, ele contém um livro que contém a história de cada ser, incluindo também do próprio criador. As estrelas caídas, né, como citei, tudo é englobado. O livro ele contém basicamente todas as histórias da Marvel, todas as histórias de todas as suas coisas e seres também da Marvel. Também é conhecido como o próprio livro da vida, que inclusive também é reconhecido pelo próprio escritor. Por fim, o Homem-Aranha Power of Love está muito acima do multiverso, está muito acima do Omniverso. Ele é a ameaça para a própria criação, ao próprio Avatar do Thor. Então pense no Thanos Regulador Astral. Pensou? Então, imagine que o Homem-Aranha com esse poder, ele é praticamente, se não, estando no mesmo nível que o Thanos Regulador Astral. Mas e você? Curtiu o seu Homem-Aranha Power of Love? Quer ver outros personagens com quão poderoso ele é? Sugira aqui nos comentários, fique à vontade, cara. Aproveite, se inscreve no canal para você também acompanhar mais vídeos como esse aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.